e eu leio Atos 8. Atos 8 me ajuda a trazer uma reflexão com o tema uma igreja que faz diferença. Uma igreja que faz diferença. Olha o texto. Saulo aprovou a morte de Estevão e começou naquela ocasião uma grande onda de perseguição aos crentes, a qual atingiu a igreja de Jerusalém. Todos foram dispersos para a Judeia e Samaria, com exceção dos apóstolos. Mas alguns judeus piedosos vieram com grande tristeza e sepultaram Estevão. Saulo, por sua vez, ia a todos os lugares para devastar a igreja, indo de casa em casa, arrastando para fora tanto homens como mulheres, lançando todos na prisão. Mas os santos que tinham sido dispersos iam por todos os lugares pregando a boa nova de Jesus. Filipe foi para a cidade de Samaria e falou a respeito de Cristo ao povo dali. As multidões ouviram atentamente o que ele tinha a dizer e viu os sinais miraculosos que fazia. Muitos espíritos imundos eram expulsos e gritavam ao deixar suas vítimas. Muitos paralíticos e coxos eram curados, de modo que havia grande alegria naquela cidade. Um homem chamado Simão, que havia já algum tempo praticava feitiçaria, era homem de muita fama e orgulhoso por causa das feitiçarias que podia fazer. Todo o povo, do mais simples ao mais rico, escutava com muita atenção o que ele dizia. Todos afirmavam: este homem é o poder divino conhecido como grande poder. Eles o seguiam porque Simão os havia iludido com suas feitiçarias durante muito tempo. Porém, logo creram na mensagem de Filipe a respeito das boas novas da boa nova do reino de Deus e a respeito de Jesus Cristo. E muitos homens e mulheres foram batizados. Então o próprio Simão creu e foi batizado e começou a seguir Filipe a todos os lugares. Então, maravilhado com os sinais e milagres que eram realizados. Meus queridos irmãos, nós estamos vivendo uma sociedade muito cética, uma sociedade que não ousa crer mais no espiritual, crer em Deus, uma sociedade cansada de religiões, uma sociedade que está muito desconfiada dos nossos jargões religiosos. Eu entendo, meus amados irmãos, que muitas vezes os paradigmas religiosos têm sido motivo de questionamento pela sociedade, pelas pessoas ao nosso redor. As pessoas estão julgando a minha pregação, a sua pregação, a nossa pregação, a pregação da igreja, como um fanatismo. Também que essa mesma sociedade está rejeitando a ideia de céu e inferno. Esta mesma sociedade está mais rejeitando a ideia de juízo final, por exemplo, arrebatamento, apocalipse. Basta notar há poucos dias atrás a polêmica no Brasil da Baby com a cantora Ivete Sangalo. Não há, irmãos, não aceitam mais. Há uma resistência ao espiritual. E eu fico pensando que nós estamos vivendo numa época desafiadora. A igreja está vivendo hoje, em qualquer lugar que ela esteja, qualquer lugar que a igreja seja colocada, é lugar de altos desafios. Estamos sendo desafiados neste momento. Mas ao mesmo tempo, meus amados irmãos, no meio de tantos desafios para a igreja, eu vejo uma tremenda oportunidade, pastor João, pastora Débora e demais pastores. A igreja está tendo uma tremenda oportunidade hoje. Uma oportunidade, meus amados irmãos, de desafiar as pessoas a crerem num Deus todo-poderoso, no Deus que age, no Deus criador e sustentador, num Deus que não morreu,
que está vivo, que está atuante, um Deus que está presente. A sociedade está sendo desafiada a crer que Jesus é o Filho de Deus e que Ele cura, que Ele liberta, que Ele salva, que Ele restaura e que o Espírito Santo está se movendo mesmo nessa terra de corrupção. O Espírito Santo está se movendo, o Espírito Santo que regenera, que batiza, que santifica, que restaura a igreja, que dá crescimento à igreja, meus amados irmãos. Nós precisamos entender isso. É um desafio para a igreja, é uma grande oportunidade. Os historiadores têm definido essa época como uma época da contemporaneidade, ou seja, uma época em que tudo é relativo. E os filósofos estão dizendo aí, não faz muito tempo que eles começaram a dizer isso, que nós estamos vivendo na pós-modernidade. Os sociólogos estão dizendo que nós estamos vivendo na era global, e é verdade. Tudo isso, meus amados irmãos, se torna desafios para nós, para a igreja. A igreja precisa entender que estamos vivendo uma época de grandes desafios. E eu quero, neste momento, irmãos, chamar a sua reflexão para um primeiro ponto que eu acho altamente relevante. Um ponto que eu acho que a igreja precisa pensar. A igreja precisa fazer diferença. Nós precisamos pensar, irmãos, numa igreja que faz diferença onde ela estiver colocada. A igreja, irmãos, é uma igreja que precisa fazer diferença, não importa o local em que ela está inserida. E a primeira coisa que eu quero dizer, irmãos, nesta manhã, uma igreja que faz a diferença é uma igreja que tem consciência da sua missão. Uma igreja que sabe qual é a sua missão. Qual é a missão da igreja? Uma igreja que conhece bem o poder da sua mensagem. Conhece a sua missão, mas também conhece o poder da mensagem que tem. Meus irmãos, a igreja tem a missão primeiro de ir por toda parte. E foi o que aconteceu no texto. A igreja estava debaixo de perseguição. A igreja estava sendo acuada. A igreja estava sendo caçada. A igreja estava sendo perseguida. A igreja estava, como diz o texto, estava sendo devastada. Os crentes estavam sendo devastados. Mas neste momento o texto sagrado me diz que esta igreja ia por toda parte. A igreja não ficou acuada num canto. A igreja não ficou morrendo de medo. A igreja não ficou fugindo de medo. A igreja simplesmente ia por toda parte. Isso para mim fala de missões. Muitas vezes nós estamos pensando, e nós como batistas temos o nosso chamado dia especial, e eu não tenho problema com isso também, eu acho que é uma estratégia, mas meus amados irmãos, quem faz missão é a igreja. Nós como igreja é que fazemos missões, é nós que enviamos missionários, é nós que levantamos recursos aqui e abrimos outras igrejas, outras frentes, outros campos. É a igreja que vai por toda parte. E é interessante que quando Jesus envia lá em Atos 8 para Jerusalém, os discípulos, dizendo que eles seriam testemunhas em Jerusalém, nós precisamos ter em mente que Jesus não estava olhando para uma Jerusalém só física, com o limite da cidade. Quando Jesus usa a expressão Jerusalém naquele contexto, está dizendo Jerusalém toda. Mas sabe o que significa isso? Vocês são enviados para Jerusalém, que tem um sistema político corrompido. Vocês estão sendo enviados para Jerusalém, que tem um sistema religioso corrompido. Vocês estão sendo enviados para um sistema maligno. Não só os limites de Jerusalém, mas para os sistemas que imperavam na cidade. Meus irmãos, a igreja que faz a diferença é a igreja que até mesmo se posiciona diante dos sistemas que aí estão.
sistemas diabólicos. Não quer dizer que necessariamente a igreja precisa ser política, nada disso, nem partidária. A igreja só precisa ter uma posição por causa da sua missão, ir por toda parte, em todos os lugares. Em todos os lugares, e mais ainda, só a igreja tem uma mensagem que transforma, irmãos. Não existe mensagem mais poderosa do que a mensagem que tem a igreja. Paulo diz que a igreja tem o evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A igreja tem uma mensagem, e é interessante, mas os santos que tinham sido dispersos iam por todos os lugares pregando as boas novas. É pregação da palavra mesmo, é pregação bíblica mesmo. Às vezes, meus amados irmãos, nós inventamos demais. Nós pregamos em nossos púlpitos psicologia, sociologia, antropologia. Nós pregamos todas as logias, mas esquecemos de pregar boas novas. E uma das coisas que eu tenho descoberto que boas novas é pregação de Jesus ressuscitado, do Jesus vivo. Meus amados irmãos, eu creio que a mensagem na igreja é: Jesus está vivo, Jesus ressuscitou, Jesus tem poder, Ele pode transformar a sua vida. Essa era a mensagem de boas novas, que a igreja ia por toda parte pregando. A igreja não ficou acuada, não ficou ali parada. Filipe foi pela cidade de Samaria, mas é interessante, o texto diz que ele foi falando a respeito de Cristo. Filipe não inventou, irmãos. Ele não foi inventando algumas historinhas, não. Ele falou a respeito de Cristo. Tenho vivido por 35 anos pregando. Algumas vezes eu fui perguntado: qual é o método que o senhor usa? Em 95, nós tivemos aqui no Paraná um missionário que cuidava só de estatísticas. E um dia ele marcou uma entrevista comigo e ele foi me ouvir. E eu entendi que ele tinha um interesse em me ouvir em alguma coisa. Ele me fez muitas perguntas. Entre as perguntas que ele me fez foi: qual o método que você usa? Eu disse: olha, eu não tenho um método que eu uso. Como é que o senhor faz para a igreja crescer? Eu prego a palavra. Eu prego Bíblia. O povo é ávido por Bíblia, por palavra, por mensagem bíblica. O povo quer. Mas o quê? Eu ensino o meu pessoal a fazer alguns cultos nos lares naquela época. E eu dou para eles Bíblia para eles ministrarem lá. E eles ministram Bíblia. Mas isso, não, eu motivo a igreja a orar. Eu chamo a igreja para oração. Eu chamo a igreja para assumir um compromisso com a oração. Cultos na quarta-feira com 200 pessoas no culto. Porque o povo queria orar. O povo queria ver o que ia acontecer no culto de oração, no culto domingo à noite. Meus irmãos, para mim, a primeira definição de uma igreja que faz a diferença é quando a igreja reconhece que tem uma missão de proclamar, de ir por toda parte, de não se encolher, de não se intimidar, mesmo diante das circunstâncias as mais adversas, avançar. Mas também que conhece bem o poder da mensagem que tem. Em Colossenses 3,6, eu gosto de Paulo quando diz, está escrito: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente. 3,16 de Colossenses. Abundantemente. Meus irmãos, para a palavra de Deus habitar em mim, em você e na vida da igreja abundantemente, ela tem que ser pregada, ela tem que ser anunciada, ela tem que ser estudada. É Bíblia. A igreja que faz a diferença é a igreja que está com Bíblia, que vive Bíblia, que aceita a Bíblia e que ensina a Bíblia, que prega a Bíblia. A palavra de Deus é a base para o crescimento. É a base para tornar uma igreja diferente, uma igreja que faz a diferença. Fico pensando, irmãos, nesse texto ainda, além da convicção que deve ter a igreja, da sua missão,
ir por toda parte, não ter medo, avançar, mas também descobrir, saber qual é o poder da sua mensagem. Eu vejo nesse texto a igreja que faz a diferença como uma igreja que crê em milagres. Está no texto. Eu não preciso nem ir para outro texto. A igreja ia proclamando, pregando a palavra, anunciando Cristo, Filipe como instrumento de Deus. E quando eles pregavam a palavra, e enquanto eles ensinavam a palavra, enquanto eles iam pregando, ia acontecendo milagres no meio da cidade, no meio do povo. Milagres estavam acontecendo. Meus irmãos, nós precisamos entender isto, que a igreja que faz a diferença é uma igreja que crê em milagres. A igreja que crê em milagres, meus amados irmãos, é uma igreja que cresce. Por quê? Nós vivemos numa época de incredulidade. As pessoas são incrédulas. E não era diferente naquele contexto. Mas enquanto eles pregavam a palavra, cumpriam a missão, Deus ia fazendo milagres. E eu trago agora para o nosso contexto. Meus irmãos, quando a igreja conhece a sua missão de ir e pregar, de não se encolher, quando a igreja entende que tem uma mensagem poderosa, inquestionável, Jesus Cristo de Nazaré, e a igreja prega esta palavra com poder, com unção, eu não tenho dúvida que o ambiente desta igreja é um ambiente de milagres. Deus começa a agir poderosamente. E eu fico pensando que o texto me ajuda no verso 7, a primeira parte, e curando os paralíticos e coxos. Milagre que ia acontecer no meio da igreja. Era no meio da igreja, os pessoal iam se convertendo e os paralíticos, os coxos iam sendo acrescentados. Quando o centro da nossa pregação, da pregação da igreja, for a pessoa, a obra e o poder, a autoridade de Jesus, os milagres vão começar a acontecer. Milagres vão acontecer no meio da igreja. Nós não precisamos ter medo de orar por pessoas. Lembro de uma época em que estava vivendo um tempo da ação de Deus. Uma menina foi, uma jovem senhora foi no meu gabinete, marcou um encontro, ela já entrou no gabinete chorando. Ela chegou no gabinete um trapo, porque recebeu um diagnóstico médico. O médico disse, pastor, que eu tenho que arrancar o meu útero, tirar o meu útero. Eu falei, você já aceitou o diagnóstico? Você já entende que esse é o último diagnóstico? Não tem mais nada a fazer? Eu perguntei para ela, você crê que Jesus pode te curar? E ela ficou em silêncio. E eu disse para ela, eu fiz uma pergunta. Você crê que Jesus faz milagre hoje? Você crê que Jesus cura? E ela ficou em silêncio. E eu disse para ela, irmã, vai para sua casa, fique tranquila. O dia que a irmã crê que Jesus cura, que Jesus faz milagre hoje, marca outra hora e vem falar comigo. E ela foi. No meio da semana, a secretária me avisou que tinha uma hora comigo, uma senhora comigo. E eu descobri logo que era ela. Ela veio, entrou chorando também. Disse, pastor, eu pensei muito no que o senhor falou comigo. Pastor, eu vim dizer que só Jesus pode mudar a minha vida. Só Jesus pode me curar. Eu vim dizer ao senhor que eu creio sim, pastor. Aí eu ministrei para ela textos da Bíblia que falavam sobre cura, sobre o poder de Deus. E naquele momento, irmãos, eu pus a mão sobre ela e orei com ela. Eu repreendi a enfermidade na sua origem, na sua causa. Eu ungi ela com óleo, porque eu creio na Bíblia. E ela foi embora. Foi na quarta-feira seguinte. Ela voltou e me disse o seguinte, pastor, quero falar com o senhor. Eu levei os meus... Aí eu fui no médico
e ele pediu novos exames. E ele me chamou e disse o seguinte: quero pedir desculpas para a senhora. Por quê, doutor? Quero pedir desculpa porque erraram o seu diagnóstico. Erraram o seu diagnóstico. Por quê? O seu diagnóstico não bate nada com esse aqui, com esse de hoje. Não tem nada a ver. Glória a Deus. E sabe, aquela irmã foi curada. Daí 1 ano ela teve um bebê. Irmãos, a igreja precisa crer em milagres. A igreja precisa crer que pregando a palavra, o poder da sua mensagem, dizendo que Jesus Cristo tem poder e que Ele é a razão da existência da igreja. Quando a igreja tem Jesus Cristo como centro da sua pregação e tem a palavra de Deus como a base, a bússola para nortear a vida desta igreja, os milagres vão começar a acontecer. Se converteu um diácono lá, um irmão lá na nossa igreja, que depois se tornou diácono. Mas antes da sua conversão, ele, logo 1 ano e meio depois, ele que fazia coberturas de casas e tal, veio falar comigo: pastor, não estou mais trabalhando. Eu tinha um problema de coluna grave e o Senhor e os médicos me afastaram totalmente. E aquele irmão chegou na igreja no culto de quarta-feira. Eu disse mais a pergunta que eu faço ainda hoje: você crê em milagres? O irmão crê que Jesus pode te curar? E aquele irmão prontamente disse: pastor, simples, eu creio que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então vem aqui, eu vou orar com você. Chamei os diáconos e orei com aquele irmão. E ele foi embora. Na outra quarta-feira, aquele irmão chegou e disse: eu quero dar um testemunho. Desde quarta-feira, daquela quarta-feira, desde fazer uns 15 dias, eu não tive mais dor, eu estou curado, eu já estou trocando a cobertura da minha casa, que faz 1 ano que eu precisava fazer. Irmãos, Deus é esse Deus. A igreja precisa crer que tem uma mensagem poderosa, uma mensagem de poder, uma mensagem clara, uma mensagem de que Jesus se move no meio da igreja hoje para fazer milagres. Fico imaginando, meus amados irmãos, que uma das coisas que nós precisamos entender que Jesus salva as pessoas dos seus pecados, atrai as pessoas, mas eu quero dizer que mesmo regeneradas, santificadas, estando na igreja, elas continuam doentes, ficam doentes, e a igreja precisa crer em milagres, para que esses milagres aconteçam na vida das pessoas que chegam na igreja. E às vezes são doenças físicas, sim, mas são doenças que são físicas por causa do transtorno espiritual que elas viveram. E agora elas precisam do milagre da cura. Portanto, irmãos, a igreja que faz a diferença é a igreja que crê em milagres. E no verso 5 diz o texto que Filipe pregava a Cristo. E é interessante que o texto vai dizer que à medida que ele pregava a palavra de Deus, o Espírito Santo ia se manifestando através dele e libertando pessoas escravizadas pelos poderes das trevas. E aí o texto vem dizendo que tinha um tal de Simão mágico, famoso. Esse cara tem poder, esse cara é o grande aqui em Samaria, esse vale a pena caminhar com ele, seguir a ele. A fome era total do Simão. Mas é interessante que o texto vai dizer que este Simão foi confrontado com a palavra, confrontado com a pregação de Filipe e da igreja. E nesse confronto com a pregação poderosa, ou ao confronto com a pregação de Jesus Cristo, que tem poder, a Bíblia diz que esse homem se converteu, entregou sua vida a Jesus, e ele abandonou a feitiçaria. Minha tradução é clara, era um feiticeiro. E eu quero dizer o seguinte: a igreja
que crê em milagres é a igreja que tem poder sobre os demônios. Infelizmente, as igrejas hoje parece que têm medo de demônios. Eu estava, alguns anos atrás, fui dar uma volta no bairro propositalmente, intencionalmente. Eu fui ver fortalezas demoníacas no bairro. Pasmem, eu descobri 13 centros espíritas em volta da igreja. 13. E eu reuni a igreja e disse: irmãos, tem 13 centros espíritas aqui no bairro. São fortalezas demoníacas que impedem o crescimento da igreja. Vamos orar. Chamei a igreja e fizemos uma volta profética do bairro. 100 pessoas, fizemos uma volta profética. Na semana seguinte, o que aconteceu? Cheguei na igreja, tinha uma macumba. Todo o tamanho, dentro do quintal da igreja. Na entrada da porta da igreja. Mas não só isso, tinha um na quadra, tinha uma macumba lá, outra macumba lá, outra macumba lá, outra macumba lá. Ou seja, eles quiseram dar o troco. Vamos fechar essa igreja. E eu chamei a igreja e disse: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E nós continuamos a orar. Sabe o que aconteceu? Uma macumbeira se converteu e veio para a igreja. Uma semana seguinte chegou outro, mora na esquina, me mandaram aqui para conhecer a igreja. Estavam precisando de apoio com alimentos, mas eram macumbeiros. Na outra semana, enviaram de Campinas uma pessoa para falar comigo. Um cara num grau elevado de nova era. O cara era um superdotado que a nova era pegou para fazer dele um discípulo. E marcou comigo, só que não me disse quem era. E eu fiquei 1 hora conversando com esse cara, inteligente, aluno da USP. E ele começou a me conversar e foi abrindo o jogo. E sabe o que aconteceu enquanto eu estava atendendo? Nunca tinha acontecido isso. Uma lâmpada do teto, pof, estourou. Eu nunca tinha visto isso. Mas não foi só aquela. Depois a da sala vizinha, pof. Sabe por quê? Porque eu comecei a questionar aquele discípulo da nova era quanto ao poder de Jesus e o poder da mensagem. Aquele moço, eu orei com ele e ele se quebrantou e ele disse o seguinte: pastor, vou sair daqui e vou deixar de fazer o que eu faço. Sabe o que eu faço, pastor? Sabe o que eu faço? Eu participo de reuniões à distância. Eu sei o que está acontecendo nas salas dos meus mentores. Eu faço viagens e eu vou lá e eu sei o que está acontecendo. Tem um nome disso? Eu não sabia de nada, falei, que coisa estranha. Mas era um cara que veio para me testar, ou testar a igreja. Mas o poder de Jesus, o poder da mensagem, o poder do Cristo vivo. Demônios não resistem. Uma igreja que crê em milagres. Mas também, irmãos, a igreja que faz a diferença, o texto nos diz, o texto é muito claro em dizer que houve uma grande alegria naquela cidade. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Uma das coisas que o mundo quer ver na igreja é o que eles não têm lá fora. Eles não têm alegria lá. A alegria lá é muito passageira. A alegria lá passa rápido. A alegria lá é um baseadozinho. É um copo de bebida alcoólica só. É uma festa de horas. A alegria lá acaba rápido. Depois vem a depressão, a angústia, o tédio, o medo. A doença de pânico. Há poucos dias, na faculdade, eu acostumo chegar muito na hora. Um determinado dia, eu
resolvi chegar cedo. Talvez uns 30 minutos antes. Mas eu fui para uma sala. Quando eu entro na sala, tem um colega, que eu não conhecia muito, era um novato. Ele estava com a roupa do clube de motos. Aquelas motos que o pessoal tem. Estava com aquela roupa, mas a roupa toda cheia de caveira. Ele estava com um anel, uma caveira. A camisa dele era caveira. Eu olhei para ele e perguntei: tudo bem aí, amigo? Ele não respondeu. Aí eu perguntei de novo: tudo bem, amigo? Aí ele olhou para mim assim. Depois eu fiquei sabendo. Ele era um cara que ele não responde para ninguém, está tudo bem. Ele não tem que prestar conta. Ele não tem que dizer nada para ninguém. Ele não quer nem que as pessoas se dirijam a ele. Mas naquele dia, sabe o que ele disse para mim depois? Ele disse o seguinte: naquele dia, eu percebi em você uma serenidade, uma paz, que valeria a pena dizer para você o que ele me disse. Eu estou precisando de ajuda. E sabe, eu fui descobrir, o cara depressivo, angustiado. O pai morreu há 3 anos e ele carregava o pai nas costas. Perdeu o casamento, perdeu o emprego, fez 5 anos de faculdade de Direito e a faculdade não reconheceu o seu curso. Ele estava na pior, derrotado. Aí eu disse: eu posso te ajudar. É claro que não é eu que podia te ajudar. Eu estava dizendo para ele, simplesmente: eu tenho uma mensagem de poder. Eu tenho alguém que pode mudar a sua história. E comecei a conversar com ele poucos minutos nos intervalos. Aí um dia ele chegou para mim e eu disse: quando que você tem mais tempo para mim? Eu disse: eu tenho tempo para você a hora que você quiser. Aí ele começou a marcar ir para o gabinete comigo. Fiquei 8 meses com ele, todo sábado, mentoreamento, discipulado. Hoje à noite eu vou ter o privilégio, ele vai dar um testemunho lá na igreja. Hoje à noite vai dar o testemunho de libertação, de restauração, do que Deus fez na vida dele. E ele disse o seguinte: pastor, eu vou dizer o que Deus fez na minha vida a partir daquele momento que o senhor perguntou para mim. Tudo bem? Meus irmãos, a igreja tem uma mensagem de poder, uma mensagem libertadora, desde que a gente pregue a palavra, a Bíblia, e creia no poder desta mensagem. E creia que a igreja é lugar de milagres. Irmãos, igreja é lugar de milagres. Só a igreja que não descobriu isso ainda. Deus quer fazer milagres aqui. Deus quer curar, irmãos, aqui. As pessoas estão oprimidas, angustiadas. Uma igreja que faz isso é uma igreja que gera alegria no coração das pessoas. Uma igreja que crê em milagres é geradora de alegria. As pessoas vão saindo alegres, felizes. Houve um tempo em nossa igreja em que as pessoas literalmente saíam dos cultos dizendo o seguinte: embora, vão voltar domingo que vem para a gente ver o que vai acontecer. Literalmente, domingo que vem. Se hoje foi assim, vamos ver domingo que vem o que vai acontecer. É assim que Deus faz. A alegria é contagiante e contagia toda a cidade. Contagia. Uma igreja que alegre, feliz. O verso 8 ensina que havia grande alegria na cidade. Qual o motivo dessa alegria, irmãos? O nome de Jesus, é claro. Jesus é a alegria dos homens. O mover do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. Libertação de pessoas do poder das garras do diabo. Qual é a igreja que não tem esta alegria?
Mas sabe qual é a mensagem de Filipe? O texto diz que ele pregava o reino de Deus. Reino de Deus é anunciar: Jesus vai voltar. Uma das mensagens da igreja que faz a diferença é: Jesus está voltando. Maranata, Jesus vai voltar. Eu não tenho dúvida que Filipe, ao anunciar o reino de Deus, está dizendo para aquele povo: olha, esse Jesus que está aí, esse Jesus que está curando, está batizando, esse Jesus que está fazendo milagre, esse Jesus vai voltar. Ele anunciava o reino de Deus que estava por vir. A igreja precisa começar a anunciar que Jesus vai voltar. Parece que a igreja esqueceu que Jesus vai voltar. E quando a gente prega a volta de Jesus, com certeza há temor, mas há também uma grande alegria. E eu quero encerrar dizendo, irmãos, que a igreja que faz a diferença é uma igreja que atrai pecadores. E eu volto a todo o contexto. Os pecadores se convertiam, as pessoas se convertiam, o mágico se converteu, o feiticeiro se converteu. E as pessoas começaram a se converter, ou seja, homens e mulheres, macumbeiros, feiticeiros, foram atraídos para a igreja. E sendo atraídos, eles eram pecadores, perdidos, condenados, foram atraídos. Uma igreja atrativa naquele contexto. E o mais interessante é que esta igreja que atraiu pecadores era uma igreja que consolidava os resultados. Se converteram, entregaram a vida a Cristo, com certeza foram discipulados, mas ela consolidava, porque vinham, batizava essas pessoas, e como sempre, batizava, mas a palavra de Deus era pregada. Eles integravam na igreja todos que iam sendo salvos. Aí nós vamos lá para o livro de Atos, os que foram salvos, mais de 3.000 pessoas, e então passaram a pertencer à igreja. É assim, uma igreja que uma igreja que faz a diferença, é uma igreja preocupada também com integrar os convertidos. Uma igreja que não deixa o convertido para lá. Infelizmente, irmãos, a nossa evangelização acaba na alma do pecador. Nós evangelizamos, ele é salvo, ele tem a alegria da salvação, mas e aí? Ele é batizado? Ele é integrado? Ele vai fazer outro discípulo? Ele vai discipular alguém? Eu encerro com uma recente história da minha vida como discipulador. Minha filha é advogada e uma cliente dela ligou perguntando: estou com medo de deixar o meu marido sozinho. Por quê? Meu marido está com uns pensamentos, um empresário, com 45 funcionários, empresa grande, de máquinas pesadas. Estou com medo. Mas por que está com medo? Estou com medo dele se suicidar. Está com pensamentos suicidas. Diz que não vale a pena viver desse jeito. O que eu faço? A minha filha disse o seguinte: olha, eu não sei muito, mas eu posso falar com meu pai. Ela veio falar comigo e disse: pergunta a ele, manda ela perguntar se ele pode falar comigo, se ele aceita falar comigo. Ela foi falar com ele. Aí ela disse, na hora que a minha filha falou isso, a mulher disse o seguinte: Dorine, meu marido não fala com ninguém. Meu marido é uma ilha. Meu marido não tem amigos. Meu amigo não comunica. Mesmo sendo um empresário, nem os empresários, nem amigos dele não tem. Ele é um cara solitário. Se ele aceitar falar com seu pai, eu retorno. 2 horas depois, ela retornou dizendo: pai, ele quer falar com o senhor. Eu fui na empresa dele, uma grande empresa, e cheguei lá. Ele estava numa grande mesa. Na hora que ele me viu, só me viu. Quando ele me viu, ele baixou a cabeça. E quando ele baixou a cabeça, ele começou a chorar, sem dizer uma palavra. E eu cheguei e dei um afago nele. Não o conhecia, mas eu dei um afago nele. 1,90 m de altura,
deste tamanho, eu olho para ele assim. Mas aí, comecei a conversar com ele. 1h30 de conversa. 10 minutos antes, eu fiz o que eu faço com todo mundo. Entenda o que eu vou falar com você agora. Fala comigo. Sou um pecador. Estou condenado por causa dos meus pecados. Não posso salvar a mim mesmo. Cristo morreu por mim. Eu entrego minha vida a Cristo. O segredo está aqui. Falei o nome dele. O segredo está aqui. Você é um pecador. Você está condenado por causa dos seus pecados. Você não pode salvar você mesmo. Mas Jesus morreu por você naquela cruz. E Jesus te purifica de todo o pecado. Agora está com você. Você quer entregar sua vida a Cristo? Sabe o que ele me disse? É isso que eu precisava fazer há muito tempo. Você quer orar comigo? Quero, pastor. Eu entrego minha vida a Cristo. Irmãos, comecei o discipulado, fiz o discipulado com ele. A empresa estava afundando. 3 meses depois, ele me liga: pastor, não tinha vindo à igreja ainda. Pastor, quero dar uma palavra para o senhor. Pastor, fechei o maior negócio. Pastora, bombou a empresa, pastor. Eu falei com você que Deus ia mudar a sua história. Um mês depois ele disse: pastor, quero ser batizado. Batizei ele em dezembro agora, ele e toda a família. Sabe, irmãos, é o poder da palavra. Deus seja louvado e glorificado. Ele faz isto. E não é porque eu sou pastor não, irmãos. É porque eu creio no poder da palavra. Eu creio que Jesus me enviou como igreja a ir por toda parte, a testemunhar. E eu quero desafiar esta igreja, irmãos, a ser uma igreja que faça a diferença em Santa Felicidade. Este bairro é a menina dos olhos da nossa cidade. Este bairro é conhecido em qualquer lugar. Estava lá em Manaus, num hotel. Quando eu falei que era de Curitiba, uma senhora disse: poxa, vocês têm um lugar fantástico lá. Eu pensava que ela ia falar que era o Cajuru. Ela disse: eu tive em Santa Felicidade em 2 restaurantes. Foi os melhores restaurantes que eu tive. Irmãos, é um desafio este lugar. É um desafio. Deus colocou vocês aqui para ser uma igreja que faz a diferença. Que a mão de Deus seja sobre vocês. Eu quero orar com você. Eu não me perguntei quanto tempo eu tinha, mas eu gostaria de orar por essa igreja hoje. Eu sei que essa igreja é relevante. Eu sei que essa igreja é uma igreja viva. É uma igreja que com certeza já fez e faz a diferença aqui. Mas eu quero desafiar você, a esta igreja, a ser uma igreja da palavra. A ser uma igreja que com uma missão de ir por toda parte. Uma igreja de milagres. Uma igreja que faça a diferença por onde ela passar. Mas termino dizendo: quem é a igreja, irmão? Quem é a igreja? É este prédio aqui, lindo, maravilhoso? É essa estrutura fantástica? Não. Esta igreja é você. Esta igreja é você. Eu quero orar com você, onde você estiver. Curva a sua cabeça. Deus, é a tua palavra. A tua palavra não voltará para ti vazia. Ela fará o que te apraz. Senhor, nós estamos aqui como igreja. Deus, queremos fazer diferença nesse lado da cidade. O propósito de estar aqui é para sermos uma igreja que faça a diferença. Mas, Senhor, eu te peço que no coração de cada membro desta igreja tenha este desejo de fazer diferença lá na sua casa, no seu casamento, com o seu vizinho, no seu trabalho. Ó Deus, levante crentes aqui que queiram fazer a diferença, em nome de Jesus. Eu gostaria de orar por você que quer fazer diferença nesta igreja.
neste bairro. Eu quero orar por você. Se você quiser fazer a diferença e quiser que eu ore com você, eu quero pedir que você venha aqui à frente. Eu quero orar com você. Quero orar com você. Eu quero orar com você. Deus é fiel. Venha com fé. Venha declarando: Senhor, eu vou sair deste lugar para fazer diferença. Eu vou sair deste lugar para fazer diferença. Glória a Deus. Glória a Deus. Espírito Santo está neste lugar. Ele está se movendo aqui. Eu não tenho dúvidas de que Deus vai fazer milagres nesta igreja. Deus vai fazer coisas tremendas aqui. Deus vai multiplicar esta igreja. Este espaço em breve será pequeno demais. Deus vai dar aos irmãos a área necessária para multiplicar muitas vezes esta igreja. Levanta a sua mão assim com a minha mão, num gesto de receber. Deus, eu e os meus irmãos, nós estamos aqui nesta manhã. Estamos nos apresentando, Senhor Deus, diante de Ti, diante do Espírito Santo. Oh Deus, para que o Senhor nos use, onde estivermos, na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso bairro. Nos use para fazer diferença, Senhor. Para fazer diferença na vida das pessoas. Para fazer diferença na vida dos amigos. Deus, nós cremos numa mensagem poderosa. E esta mensagem poderosa está aqui nesta igreja. Esta igreja está espalhada por esta cidade. Eu te peço, Deus, dá uma unção nova a estes amados irmãos. Enche com o teu Espírito. Batiza com o Espírito Santo e com uma unção nova os irmãos que corajosamente aqui chegaram. Deus, eu também quero esta unção. Eu preciso desta unção. Deus, enche-me e enche os teus filhos aqui. Senhor, a cada dia vai acrescentando aqui a tua igreja. Senhor, faça milagres aqui hoje à noite. Faça milagres. Oh Deus, traga pessoas, sopre no norte, sul, no leste, oeste deste bairro. E traga essas pessoas. Traga umas famílias que têm problemas, escravizadas. Oh Deus, famílias que estão escravizadas por Satanás, por vícios. Oh Deus, pela idolatria. Acrescente, esta igreja tem uma mensagem de poder e que transforma. Traga estas pessoas, Senhor. Deus, fica conosco neste dia. Leva-nos em segurança para os nossos lares. Enche-nos e capacita-nos. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém, amém, Senhor.